não fez, eu queria que você fizesse isso agora. Feche os seus olhos. Faça uma reflexão ao Senhor. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele por mais uma vez você poder estar aqui. É um privilégio estar na tua casa. Diga a Ele, é um privilégio estar na tua casa. É um privilégio estar aqui e poder receber diretamente do Senhor. Não é o pastor, não é o grupo de louvor, mas nós estamos aqui para adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, debaixo disso, debaixo dessa informação, eu queria que você fizesse isso. Agradeça a Ele. Inicie esse culto agora agradecendo a Ele. Agradeça a Ele por ter morrido ali na cruz. Se Ele não tivesse morrido ali, talvez você nem estaria aqui. Agradeça a Ele por ter te livrado essa semana, por ter guardado a sua casa, guardado a tua família. Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo nome. Tu és majestoso, grandioso. Como é bom poder estar aqui. Que privilégio é estar em tua casa. Que privilégio é poder te servir. Que privilégio é poder estar aqui e como sacrifício vivo, santo e agradável, nós nos colocamos em tua presença e nós morremos essa noite para nós mesmos, para os nossos desejos, para as nossas vontades, para que Cristo seja verificado dentro de nós, dentro desse lugar. Espírito Santo, tu tens total liberdade de agir nesse ambiente, nesse lugar, a começar de mim, a começar das nossas vidas. Fique à vontade, Espírito Santo, fale conosco essa noite, de espírito a espírito. Nós entronizamos o teu santo nome, nós adoramos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que não está morto, mas está vivo, assentado à direita do Pai. Nós honramos
e nada irá me abalar, pois as minhas raízes estão em ti. Na palavra me faça assim, faça raízes profundas em ti. Deixe-me até que nada mais importe estar. Eu quero ser contigo, eu quero estar, e nada irá me abalar, pois as minhas raízes estão em ti. E nada me faça ser, me faça raízes profundas em ti. Os meus olhos estejam somente nos teus, minhas raízes estejam somente em ti. Quer que os meus olhos estejam somente nos teus, minhas raízes estejam somente em ti. Até que os meus olhos estejam somente nos teus, e minhas raízes estejam somente em ti. Cuidado constante, firme, eu quero estar firmado, constante, fiel. Eu quero estar e nada me faça ser, pensar e nada
Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A culpa que era minha ele em si levou. Lindo Jesus, meu coração, com meu vamos testemunho. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar, por tudo que tu és. Você me libertou e me mudou. O que posso te dar, por tudo que tu seus olhos. Coloque as mãos no seu peito. Que o amor de Cristo vai te envolver agora de uma forma especial. Declare isso. Não há maior amor do que esse. E entregou o teu filho ali por amor a nós. Esse amor, nós vemos que então ele fala, foi assim que Deus manifestou o seu amor, que ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Esse amor que você está declarando agora, que dura para sempre, ele declarou de forma extraordinária, extravagante. E nisso consiste o amor de Deus. Nisso, nessa realidade de entrega de filho amado, assim ele diz, eu te amo. Ele entregou para que você
viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas é que Ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho como propiciação pelo meu e pelo seu pecado. Esse amor que você está declarando aí, esse amor que dura para sempre, é de geração em geração, de eternidade em eternidade. Ele está dizendo assim: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. O seu amor, ele dura para sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Liberem uma palavra agora de amor a Ele. Fale com Ele: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Vamos, feche os seus olhos, faça uma declaração a Ele agora. Ele está dizendo a você essa noite que te ama. Devolve isso a Ele. Devolve esse amor, devolve essa gratidão. Diga a Ele: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te desejo. Faça uma declaração a Ele essa noite. Vamos. Se entregue a Ele. Quando você se entrega a Ele de corpo, alma e espírito, quando você se coloca nesse altar de adoração como sacrifício vivo, santo e agradável, Ele só tem uma coisa a fazer: é responder-nos com fogo, responder-nos com glória, responder-nos com presença. Então agora se entregue a Ele em amor, se entregue a Ele, entregue o seu coração, entregue a sua vida e seja respondido com o fogo do amor. O fogo do amor é o amor que dura, 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 dura. O teu amor é para sempre, para sempre, para sempre. Não há nada que eu queira mais do que te amar, te amar. O amor que transforma. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por nos envolver em uma atmosfera de amor genuíno que vem de Ti. Obrigado, Espírito Santo, por nos fazer provar e viver que o Senhor é bom, que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, e sempre, e sempre. Aplauda o Senhor, celebremos suas palavras. Firme fundamento das coisas que não se vê, mas se é disso que nós vamos falar nessa noite. Você que trouxe o seu cajado aí, eu quero te convidar a abrir em 2 Reis 4, versículo 1. A gente vai ouvir um pouco de um pouquinho de uma história de uma mulher que tem muito a nos ensinar nessa noite. A palavra do Senhor diz: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas mandou chamar Eliseu e disse: servo meu marido morreu. O Senhor sabe como ele era dedicado ao Eterno. Agora, o homem que me emprestava dinheiro e emprestava a ele está cobrando a dívida e quer levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu disse: como posso ajudá-lo? O que você tem em casa? Ela respondeu: nada, apenas um pouco de azeite. Eliseu disse: faça o seguinte, percorra a rua e peça emprestada vasilhas e tigela de suas vizinhas. Não traga poucas, mas todas que você conseguir. Depois volte para casa, feche a porta, só você e os seus filhos em sua casa.
derrame o azeite em cada vasilha até encher e depois vire-a de um lado para outro. Ela fez o que ele mandou. Trancou-se em sua casa com os seus filhos e à medida que eles traziam as vasilhas, ela os enchia de azeite. Com todas as vasilhas e tigelas estavam cheios, ela disse aos seus filhos: tragam mais vasilhas. Mas eles responderam: acabaram, não temos mais vasilhas nenhuma. Então o azeite cessou. Ela foi contar ao homem de Deus o que tinha acontecido e ele disse: venda o azeite, pague a sua dívida e você e os seus filhos poderão viver com o que sobrar dele. O que essa mulher nos ensina? O marido dela morreu e ele era um dos discípulos, ou seja, era alguém que estava perto e próximo da palavra. E diante disso, o que ela mostra para nós nesse tempo atual? Teremos aflições. Mas o que ela fez? Diante da necessidade, ela procurou quem? Um servo do Senhor. Para ouvir o quê? Uma direção. Observe o que você já tem. Foi o que Eliseu disse para ela. O que o Senhor quer trazer para nós nessa noite é: diante da minha vida financeira, o que você tem? Tudo o que aquela mulher já precisava, ela já estava liberada em suas mãos. O recurso que ela precisava para quitar as suas dívidas e viver de um milagre já estava na sua mão. Talvez você precise de uma resposta de Deus para as suas finanças e você está fazendo exatamente como aquela mulher. Sabe por quê? Porque ela falou para Eliseu: o que você tem? Qual a primeira resposta dela? Nada. Sabe por quê? Porque nós temos a tendência de desprezar aquele pouco que ainda nos resta. E o pouco diante do Senhor, ele vira muito. E o muito sem o Senhor, ele é nada. E o que ela traz sobre nós nessa noite? A obediência. O que ele falou? Sai na sua vizinhança catando, buscando todas as tigelas. Talvez a direção que Deus vai te dar seja totalmente além do que a sua imaginação possa pensar. O que ela pensou? Tigela? Para que esse tanto de tigela se eu tenho tanto pouco azeite? Mas ela foi o quê? Ela foi obediente. Então, consagre as suas finanças ao Senhor. Porque quando o profeta deu a direção para ela, o que ela fez? Ela correu para a casa dela, reuniu os filhos dela. E isso nos traz o quê? Nos mostra o quê? Intimidade. É no lugar de intimidade com o Senhor que o Senhor tem resposta para as suas finanças. É na sua intimidade com o Senhor que o Senhor vai te dar direção daquilo que você precisa fazer. E então o que ela fez foi, mesmo que a direção do profeta seja totalmente mirabolante ao entendimento e à mente humana, ela obedeceu. E ela, ao obedecer, ela viu o quê? Um milagre acontecer. Busque a sabedoria de Deus, busque a direção de Deus para a sua administração e a administração dos seus recursos. E o dízimo e a oferta nessa noite, ele precisa ser consciente. Esse é um momento de milagre. É um momento onde você vai colocar a sua fé em ação. É onde você vai apresentar ao Senhor: Senhor, eu coloco e consagro a finança da minha casa, da minha família, da minha empresa diante do teu altar. E entrego essa oferta como um sacrifício vivo e agradável. Pois eu creio que assim como o Senhor multiplicou o azeite daquela mulher, o Senhor é poderoso ainda hoje para me dar um novo governo e uma nova direção para eu superabundar. Porque além dela pagar a dívida, o que restou ela pôde desfrutar para viver o resto dos seus dias com os seus filhos. Então nessa noite eu quero te apresentar uma oportunidade de fé, para que o seu dízimo seja uma semente de fé. Existe aqui sim uma atmosfera de milagre disponível hoje. Acesse ela, volte para sua casa, busque a Deus e viva a direção da abundância que só Ele pode liberar sobre a sua vida. Nessa noite, enquanto o louvor toca, que o Senhor toque o seu coração. Que o Senhor te mova a dar uma oferta consciente. Não é o muito,
talvez o pouco azeite que resta ainda sobre a sua vida, você pode semear ele no altar do Senhor e colher os milagres que só Ele tem para a sua vida. Nós temos a forma online, e você tem aqui os gasofiláceos, fique à vontade. Você que nos visita não está aqui para dar nada, você está aqui para receber nessa noite. Deixe o Senhor te tocar e volte para testemunhar dos milagres que o Senhor ainda pode fazer. Pai, diante do Senhor, nós colocamos as sementes dos teus filhos. Deus, em nome de Jesus, que seja, Senhor, uma semente que vá multiplicar, Senhor, 100 por 1. Pai, que em nome de Jesus, esses recursos sejam para o avanço e o crescimento do teu reino. Pai, visita cada família, receba essa semente e que esse altar venha testemunhar da abundância, da direção e dos milagres que só o Senhor pode fazer. Assim nós te adoramos essa noite, com nossos recursos e a nossa fé. Engrandecemos o teu nome e celebramos essa oportunidade de te servir e te entregar a nossa melhor parte. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Somos inteiramente gratos a Ti. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pelo Teu alinhamento. Obrigado pelo que o Senhor já está fazendo em nossos corações, em nossas vidas. Graças te damos, Pai. Como é bom poder contemplar a beleza da Tua santidade. Nesse momento nós te pedimos que tudo que vem para tentar roubar a palavra, que vem para tentar atrapalhar, meu Deus, nesse momento é destruído a autoridade do nome de Jesus. Colocamos o nosso espírito, a nossa vida inteiramente entregue ao Senhor, para que possamos romper limites essa noite, para que possamos romper estações, que possamos ser, meu Deus, completamente saciados nessa noite pela Tua palavra. Obrigado pela Tua presença. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor para todos sempre e sempre.
Amém. Graças a Deus. Aplauda o Senhor. Rompa limites. Eu estar ministrando aqui hoje é literalmente romper limites. E pensando agora, desde o início, antes de começar, eu organizando as coisas ali, passando e resolvendo algumas situações, nós estamos literalmente rompendo limites essa noite. Dentre todas as dificuldades e limitações, o que nós podemos fazer é confiar no Senhor. Amém? Marcos 5, a partir do versículo 25. Você que trouxe sua Bíblia, ou que não trouxe, pode acompanhar no telão. Diz assim: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido de tudo quanto ela possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, sentiu seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que ele saíra, que dele sairia poder, saiu poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem lhe tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que ela tinha feito, veio, prostou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, escutando tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. A hora que a Marina falou que ia ministrar de fé, eu falei: pronto, vai ministrar a minha palavra. Brincadeira. Mas tem algo a ver, porque para que a gente consiga romper limites, não tem outra opção a não ser através da fé. Precisamos ter fé. E às vezes nós passamos por situações que nos limitam, que nos levam a ficar em pensamentos de que eu não vou prosseguir, eu não vou conseguir avançar. E essa limitação, muitas das vezes, se nós damos vazão a ela, ela tem o poder de nos paralisar, ela tem o poder de fazer com que nós fiquemos parados. Precisamos sempre estar e agir em fé. Esse texto que nós lemos aqui, nós temos pelo menos dois tipos de fé, dois tamanhos de fé. No mesmo momento, no mesmo contexto ali, na mesma situação que estava acontecendo, nós podemos enxergar esses dois momentos de fé. Fé tem dimensões que elas são aumentadas conforme a minha confiança em Deus, conforme a sua confiança em Deus, conforme
quantidade que nós confiamos, a fé vai crescendo, vai acrescendo. Nós vemos que em alguns casos, o que acontecia? Jesus chegava e ele curava diretamente, ele chegava e impunha as mãos e curava pessoas, mas já existiam alguns casos que Jesus falava assim: seja feito conforme a tua fé. Aqui eu entendo e aqui eu trago um entendimento que existe a fé, existe um tamanho de fé que nós podemos atingir, que nós somos literalmente guiados pelo Senhor, conduzidos pelo Senhor, de forma que eu creio tão firmemente nele, que eu acredito tão firmemente nele, que só de eu falar: Deus, eu creio em Ti, eu já recebo a cura. Mas existe a fé que eu preciso buscar, que eu preciso acessar, que eu preciso receber um toque da presença dele. Quando eu olho para a fé dessa mulher, quando nós olhamos para a fé, a gente pode entender que ela avança um nível mais profundo, ela avança um nível mais de intimidade, ela vence uma limitação, um nível maior de fé, ela rompe o limite da fé que existia. Como assim ela pode fazer isso? Eu ministrei uma palavra parecida com essa já faz um tempo e eu falei sobre isso. Mas nós podemos entender aqui que o testemunho de Jesus, o testemunho que essa mulher escutava era assim: todos quantos Jesus tocava era curado, todo quanto Jesus chegava perto era curado. Todas as pessoas que se aproximavam de Jesus, que buscavam isso, era curado. E agora tem outra situação, tem um outro nível, ela levanta um outro nível, ela mostra que não é sobre ser tocado somente, mas é sobre ouvir a voz de Deus. É sobre estar pronto a ouvir a voz de Deus. Como assim? Nós entendemos, e a própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Naquele tempo, o que ela via e o que ela ouvia era literalmente o próprio Jesus, que a palavra diz que ele era o verbo, ele é a palavra. Então ela viu o próprio verbo falando, testemunhando, acontecendo curas, acontecendo milagres do que ele fazia, do que ele fez, do que ele estava fazendo para que aumentasse a fé dela. Ela ouvia isso tudo, ouvia essa palavra, aonde o nível de fé foi aumentando. E ela não se limitou em ser tocado, mas você vai ver no texto que ela fala que se tão somente eu tocar, eu serei curado. Então ela não espera que o Senhor a toque, mesmo porque se nós formos olhar na cultura de Israel naquela época, ela nem poderia estar no meio da multidão e muito menos ninguém iria tocar, porque ela era considerada imunda. Então o que eu aprendo aqui, que eu preciso ser guiado pela palavra, eu preciso buscar a palavra, eu preciso meditar na palavra, para que eu possa romper limites, para que eu possa romper, e aí sim não haverá limites, porque eu começo a reproduzir o que a palavra diz. Quando você ouve a palavra, quando você medita a palavra, a questão que nós precisamos entender, e eu quero que você saia daqui entendendo isso claramente: se você meditar, se você ouvir, se você praticar, não haverá limites. A questão é que nós somos rápidos em duvidar, nós somos rápidos em reproduzir a dúvida, e perdemos tempo fazendo do nosso jeito, fazendo com a força do nosso próprio braço, tentando resolver a situação do jeito que eu acho que deve fazer.
E aí eu encontro limites e eu acabo me esforçando e não consigo vencer. Só que nessa noite o Senhor está nos ajuntando e dizendo: todas essas limitações que você tem, todas as limitações que você tiver, pegue elas, coloque na minha mão, coloque na mão do Senhor, ouça a minha voz, seja guiado pela palavra em fé e comece a reproduzir a minha palavra, e não a dúvida, não o medo, não a angústia, não a situação, mas comece a reproduzir, comece a profetizar a minha palavra, e você vai romper o que está limitando a sua vida. Não fique em ambiente de angústia. Eu mudo a minha palavra, eu começo a dizer: eu não vou desistir, eu vou avançar, não vou parar da forma onde eu estou, não vou parar essa situação porque ela aparentemente parece estar me bloqueando, mas eu vou romper. O que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz a esse respeito, ao respeito do que eu e você muitas das vezes pensamos e colocamos como limitação? Isaías 55:6 diz assim, olha, 55:8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. O Senhor está dizendo: olha, muitas limitações que acontecem na minha vida é porque você não está pensando como eu penso. Você não está caminhando nos meus caminhos. Ele está dizendo: olha, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos dos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O que mais bloqueia a nossa vida nos dias de hoje é o nosso próprio pensamento. Será que eu consigo? Será que eu vou? Será que vai dar certo? O que o Senhor está dizendo nessa noite é: se você estiver em mim, não há limites. Se você estiver firmado em minha palavra, não há limites, não há limitação. Crescer é multiplicar, é olhar pelo sobrenatural de Deus, e eu cresço, eu avanço, eu conquisto. E aqui eu tenho uma pergunta para que você reflita desde já. O que tem limitado? O que tem feito com que você não consiga enxergar pela fé? O que tem limitado a sua visão? Serão as palavras? Serão as conversas, das amizades, das pessoas, dos desencorajamentos? Porque Satanás, ele tem uma estratégia, que é de fofocar no seu ouvido coisas sobre você, que você acha que você não consegue. E quando Satanás faz essas fofocas, aí ao invés de eu meditar na palavra e voltar-me à palavra, entender que os meus pensamentos tem que ser de acordo com o que o Senhor está pensando, o que eu faço? Eu começo a reproduzir essas fofocas de Satanás. E quando eu começo a reproduzir essas fofocas de Satanás, eu começo a me desanimar, eu começo a enfraquecer. Então o que eu faço, pastor? Eu paro de reproduzir as fofocas de Satanás e começo a reproduzir a palavra profética de Deus. Eu começo a reproduzir o que Deus diz que eu sou. Eu começo a reproduzir o que Deus falou que eu vou conquistar. Eu começo a tomar posse do que Deus tem para mim. Eu me levanto e digo: eu tomo posse do que Deus tem para mim. A mulher desenvolve a fé, não é do nada. Ela não desenvolve essa fé do além. Olha, agora eu tenho fé que só se eu tocar nele, só simplesmente de eu tocar nele eu serei curada. Não, ela não desenvolve essa fé do nada.
O texto diz que havia 12 anos que ela estava nessa angústia, nessa luta de gastos. Os médicos já tinham levado tudo que ela tinha, não havia mais opção. Talvez ela chegou no médico e o médico falou: minha filha, desiste, espere a morte. Vá para um lugar onde você pode ficar, porque no meio da sociedade você não pode. Fica lá e espera a morte. Talvez seja essa a fofoca de Satanás no seu ouvido. Larga tudo, chega, abandona. Não tem mais jeito, acabou. Você não vai morrer, você vai continuar vivendo, mas você não vai alcançar isso mesmo. Pode parar, muda de estratégia. Mas o texto diz o quê? Que ela, ouvindo falar de Jesus. Sabe o que isso nos mostra? Que a fé vem pelo ouvir falar de quem? Por que você dá tanto ouvido à notícia, à televisão, à Globo News, e não dá ouvido à palavra? Porque ela quem te carrega na sua vida. A gente dá tanto ouvido a tantas coisas, e eu estou diante de uma limitação e falo: e agora? E a palavra está ali, é simplesmente eu ouvir a palavra e receber a direção. Sabe o que essa mulher nos ensina? Ela nos mostra que se nós reproduzirmos o que eu reproduzo, é o que eu vou ter. Se você reproduzir limitação, você vai ter limitação. Se você reproduzir sofrimento, você vai ter sofrimento. Se você reproduzir palavras de desânimo, palavras de eu não consigo, você realmente não vai conseguir. Pastor, o senhor está falando que eu preciso ter palavra positiva? Não, eu estou te direcionando que a palavra não existe. Na palavra de Deus não existe palavra negativa, não existe palavra de desânimo, não existe eu não consigo. A palavra de Deus diz: esforça-te, tem bom ânimo, avance, não retroceda. Essa é a palavra de Deus. Então por que eu fico reproduzindo? Está tão difícil. Sabe o que a palavra diz? Que se você reproduzir o que Jesus está dizendo, o que Jesus está direcionando, os pães vão se multiplicar. Eu preciso de algo sobrenatural. Eu preciso de algo sobrenatural, Deus. Eu preciso de algo sobrenatural. E eu chego na minha segunda-feira e falo: meu Deus, mais uma segunda. Jesus, como vai ser? Meu Deus, está difícil, está difícil, está difícil, está difícil. E eu só fico: não está difícil. Como que vai multiplicar se eu paro ali e acho que eu não vou conseguir? Rompa com a sua limitação essa noite. O que tem te limitado? O que está fazendo com que você fique paralisado? Qual que é a palavra que Satanás fofocou nos seus ouvidos e você fica pensando: será mesmo? Eu acho que não, hein? Eu acho que eu não vou conseguir esse emprego. Eu acho que eu não vou conseguir sair dessa situação. Eu acho que eu não vou ser curado. Eu acho que a minha família não tem jeito para fulano, não tem jeito para ciclano. Acabou, é isso mesmo, é até Jesus voltar. Não! O Senhor tem algo extraordinário para você. O Senhor tem algo extraordinário para a sua casa. O Senhor tem algo extraordinário para a sua família. Para de reproduzir coisas que estão te limitando. Para de reproduzir a limitação. Comece a reproduzir a palavra profética de Deus que diz que você vai conseguir. Eu não estou dizendo, vocês estão prestando atenção? Eu não estou dizendo que vai ser fácil, mas eu tenho uma palavra, que no fim, o meu fim será melhor que o começo. Então eu não paro, eu continuo, eu prossigo. Rompa com as limitações.
dê ouvido a palavras de maldições. Não dê ouvido a palavras de maldições que são lançadas sobre a sua vida. Não verbalize essas palavras de maldição. Sabe o que é? Vou dar um exemplo prático. A minha bisavó, tataravó, sei lá, minha mãe, meu pai, falou que eu não ia conseguir. Falou que eu não ia dar em nada. Para de reproduzir, para de verbalizar isso. A partir do momento que você entrega o seu caminho ao Senhor, a partir do momento que você coloca os planos do Senhor na sua vida, é Ele quem determina quem você é, quem você vai ser na vida. Ele tem uma palavra profética na sua vida. Então comece a verbalizar palavras proféticas que o Senhor tem sobre a sua vida. Pastor, eu não me lembro de nenhuma. Como assim? Como que eu vou verbalizar algumas palavras? Eu não vou nem te falar onde está escrito, mas decora essa. Essa está na palavra. Ele sabe os planos que Ele tem para você. Então eu começo a verbalizar. Eu sei os planos que o Senhor tem para mim. Eu sei os planos que o Senhor tem para mim. E não foi homem, não foi minha mãe, não foi minha avó, não, foi o próprio Senhor que disse que Ele tem planos de me fazer prosperar. Ele tem planos que eles não vão me causar dano, planos que vão me dar esperança, que vão me dar um futuro. Então eu não reproduzo palavras de paralisação, mas eu começo a reproduzir palavras de esperança para um futuro melhor, para uma solução melhor, para um crescimento, para um avançar, para um romper de estacas, para um romper de limites. Tudo que me limita cai por terra e eu avanço, não porque eu sou bom não, mas porque a palavra do Senhor está sobre mim. O que tem saído da sua boca? O que tem saído das nossas bocas? E aqui eu me incluo. Porque a gente chega em alguns momentos que a gente acaba soltando situações para... Você fala, opa, peraí, meu Deus, o Senhor não é isso não. Mas sabe quando começa a sair muita coisa que vai te levando a só coisas ruins que saem da boca, só desânimo, só luta, só meu Deus eu não consigo, meu Deus está difícil, meu Deus eu não vou conseguir, meu Deus a minha empresa não vai dar certo, meu Deus eu estou cansado, é muita coisa, é muito trabalho, é muita situação. Sabe o que acontece? Comece a verificar o que é que você está ouvindo. Porque se você ouvir coisas ruins, você só vai reproduzir coisas ruins. Você não é réplica, você não é xerox, você não é imagem de Satanás, você é imagem do Deus vivo. Semelhança e imagem do Deus vivo. Então eu reproduzo o que Ele fala, não o que Satanás fala, não o que o mundo fala, não o que o governo fala, mas eu reproduzo o que o Senhor está falando na terra. Então eu começo a ouvir coisas boas, eu começo a meditar em coisas boas, eu começo a meditar na palavra. Quanto mais coisas boas eu me alimento, mais coisas boas eu vou falar. Mas sabe por que às vezes nós não conseguimos atingir outros níveis? É porque a gente olha muito como Ele faz e não o que Ele faz. Eu olho para o Senhor e eu sei que Ele faz. Como que Ele curou aquela mulher? A mulher orou 7 dias, a mulher buscou, ou o homem buscou, aconteceu assim, ele foi lá no profeta tal, e o Senhor revelou através do Senhor. Eu creio que é o Senhor que fez, eu olho como Ele fez, mas não o que Ele faz. O que essa mulher tinha de testemunho era como Ele fazia.
Mas ela não deu tanto ouvido para como ele fazia, ela deu mais ouvido para o que ele faz. Ela falou: ele tem poder. Não importa. Não importa, ele não precisa me tocar, porque o poder está nele. Então eu vou tocá-lo e eu vou extrair isso dele. O Senhor está dizendo: olha, preste atenção, não olhe para a limitação, não tente entender como eu faço, veja o que eu faço, o que eu posso fazer, e porque eu faço, o Senhor diz assim: olha, porque eu faço, você também pode fazer isso e muito mais. Não há limitação, não vai te parar, a limitação ela não vai te parar nessa noite. O Senhor está te fortalecendo através da palavra para que você possa avançar, e eu vou olhar para Cristo, e eu vou olhar para o alto. O Senhor faz isso, e Ele disse que eu faria isso e coisas maiores. Então não há limites para quem está em Cristo Jesus. Se essa mulher vai pelo que as pessoas estavam testemunhando, eu preciso ser tocada, eu preciso ser tocada, ela teria morrido sem ser curada. Porque esse era o testemunho. Todos quanto ele tocava era curado. E como eu disse lá atrás, no tempo em questão, ela era considerada imunda. Ela não poderia sequer estar no meio da multidão. E talvez a sua fé chegou até esse momento. Qual momento, pastor? Eu encarei a multidão, mas eu estou esperando ser tocado para romper o meu limite. E o Senhor está dizendo: eu estou caminhando, vem atrás de mim e toque. Rompa limites. Rompa limites. Se essa mulher tivesse se submetido a como ele faz, e não ao que ele faz, talvez ela teria se desanimado. Sabe por quê? Porque eu preciso focar. No final de tudo, todos serão alimentados. Eu foco em todos sendo alimentados. Agora o processo de multiplicação é Ele que faz. O processo da cura é Ele que faz. Eu foco no eu vou ser curado. Eu vou ser curada. Eu vou ser transformado. Eu sou transformado. Eu serei transformada. Eu foco nisso. E o processo de transformação Ele é que faz. Porque eu avanço. Eu não perco tempo. Porque quando eu rompo esse limite, sabe o que acontece? Ideias são liberadas sobre as nossas vidas. Novidades começam a vir. Algo novo está sendo liberado sobre nós. O que eu preciso é romper hoje com os meus limites. Eu preciso colocar os planos do Senhor, os planos que Ele colocou, mesmo que aos meus olhos seja limitado, eu coloco em Deus, e Ele é quem resolve, Ele é quem transforma. Pode parecer impossível, pode parecer, mas não é. Então o que eu faço, pastor? Não espere ele chegar, chegue até ele, vá até ele. Talvez você não tenha uma Bíblia de papel em casa, mas eu tenho certeza que um celular você tem. Por que ao invés de ficar viajando nas notícias ruins, eu via eu acompanhava, até de vez em quando eu ainda olho, até mesmo para saber o que está acontecendo na cidade de Betinho, o Gira Notícias, sei lá, um negócio que chama assim. Eu acompanhava, eu entrava lá, dava uma olhada, mas começou a ter tanta notícia desagradável,
Eu falei, meu Deus, não é possível. Eu só quero saber o que está acontecendo no ambiente, o que está acontecendo na cidade. Aí começou tanta notícia ruim que eu falei, meu Deus, a cidade de Betim agora, meu pai, nós vamos entrar para qual ranking agora? Eu parei e falei, peraí, o Senhor nos colocou como conquistador dessa cidade. Tudo isso é mentira de Satanás, Betim é do Senhor Jesus. Eu não abro mão dessa cidade, eu não abro mão de profetizar, não abro mão de levar a mensagem. Betim é do Senhor Jesus, nós estamos aqui por um propósito, nós estamos aqui por um motivo e nós vamos avançar, a igreja vai avançar, a igreja vai conquistar, a cidade é do Senhor Jesus. Eu disse que a gente tinha pelo menos 2 tipos de fé. A outra fé, nós temos ali a fé de Jairo. Jairo está em qual fé? Na do testemunho. Ele disse assim, vamos até lá em casa, Jesus. Vamos até lá em casa, Senhor, porque minha filha está doente. E se o Senhor tocar nela, a minha filha vai ser curada. Jairo está nessa fé. Como você sabe, pastor? Porque ele falou, vamos até lá em casa para tocar a minha filha. Ele falou, se você tocar, minha filha vai ser curada. Ele está nessa pegada, ele está nesse ambiente de fé. E no meio do caminho aparece uma mulher que rompe todos os limites. Ela avança a um nível de fé completamente diferente. Só que, enquanto ele está vendo uma mulher que não precisou ser tocada para ser curada, ele está vendo isso, o que acontece? Alguém chega e fala, Jairo, por que você está incomodando o mestre? Seu filho já morreu, vamos embora. O que você faria? Do lado de Jesus. O que nós fazemos? Quando eu estou fervorosamente buscando ao Senhor, orando ao Senhor, buscando, tendo intimidade com Ele, me conectando a Ele, Deus, eu preciso, eu creio que vai fazer, de repente chega uma notícia, não dá mais, acabou. Qual é a sua resposta? Talvez ele se sentiu completamente desestruturado. Talvez ele olhou como o servo, não tem mais o que fazer. Sabe o que acontece? A palavra que o servo trouxe era verdade. A palavra que o servo chegou para ele e falou, a sua filha já morreu, era verdade, não era mentira. A situação, as situações às vezes que estão sobre você, as palavras sobre a situação que estão dizendo, pode até ser verdade. Você pode olhar no âmbito natural, olhar e falar, realmente agora não dá mais, acabou. Talvez existiu um juiz que já bateu o martelo e falou, acabou. Aqui nós estamos vendo o ápice, que é a morte. Que para alguns fala assim, agora já não dá mais. O que eu tenho que fazer agora? O que Jairo pensa, talvez passou na cabeça dele. Agora o que eu preciso fazer é correr lá e preparar o quê? O funeral. E continuar a vida. É o que muitos de nós fazemos às vezes. Eu estou do lado da provisão, mas eu recebo a notícia que não dá mais. E eu olho para trás e falo, vou resolver, vou enterrar isso e vou continuar a minha vida. E talvez seja isso que passou na cabeça de Jairo.
Talvez seja isso que realmente estava passando na cabeça dele. Porque você não vê, nós não vemos na palavra Jairo falando nada. Quando ele recebe essa notícia, era a filha dele. Era alguém importante. Eu imagino que quando ele recebeu essa notícia, se ele estava com um pingo de esperança, ela se transformou em lágrimas. E às vezes, isso está acontecendo dentro de você. Você não expõe isso para fora. Às vezes nós não expomos a situação. Mas dentro de nós já está morto. Eu já desisti. E por que eu acho que Jairo pegou essa palavra e ele chegou nesse ponto, nesse nível de desistência? Porque antes que ele falasse qualquer coisa ou fizesse qualquer coisa, as palavras, as situações eram verdade. Mas ele ouve uma outra voz. Aí é que está o segredo. A voz era verdade, mas agora ele ouve a verdade dizendo: eu sou a verdade e a vida. Se crê em mim, viverá. Então ele ouviu uma voz que era verdade, mas ele ouve a verdade dizendo assim: não, nós vamos já. Crê somente. Em outras palavras, permaneça na sua fé, rompa limites, rompa esse limite hoje, rompa esse limite de desânimo, rompa esse limite, rompa essa limitação. Pode ser que o que está acontecendo, o objetivo do Senhor é para fazer com que a sua limitação seja esticada e você rompa mais ainda e você alcance níveis mais profundos nele. Crê somente. Não duvide. Não saia do propósito. Nós estamos indo e eu vou. O Senhor está falando com Jairo: você não pode até não ter tido a fé dessa mulher, mas eu vou com você. Você não entendeu? Às vezes você não tem fé suficiente. O Senhor fala: eu tenho por você, vamos juntos. Glória a Deus. Glória a Deus. Outro exemplo, aqui nós já preparamos para entrar na ceia. João 6,5 fala aqui: o próprio Jesus, erguendo os olhos, vendo que a grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar de comer? Diante de uma limitação, de uma dificuldade, diante de uma situação que pode fazer com que você fique sem o que fazer, você olha para suas mãos, não tem nada. Qual a sua escolha? Jesus, nessa ocasião, ele está literalmente confrontando os discípulos. Jesus está dizendo assim: o que vocês vão fazer? Jesus já tinha a solução. Ele já sabia o que ele ia fazer. Sabe o que isso nos mostra? Que o Senhor já tem a solução do seu problema. Mas às vezes ele vira para você e fala: e aí? Aonde você vai conseguir solução para isso? Jesus olha para nós e muitas das vezes e nos coloca de confronto. Onde está a tua fé? Crê que eu posso fazer? Por que Jesus
já tinha solução? Porque ele mesmo fala. A Bíblia fala aqui no versículo 6 de João 6, ele dizia isso para experimentar, porque ele já sabia o que estava para fazer. Jesus já sabia do menino, Jesus já sabia do pão, Jesus já sabia de tudo. Em outras palavras, Jesus já sabe da sua necessidade, Jesus já sabe da sua dificuldade, Jesus já sabe da sua limitação, Jesus sabe de tudo. E às vezes você está deparando com uma pergunta de Jesus: onde você vai comprar pão para se alimentar? O que Felipe responde? Felipe responde diante de sua limitação, conforme a sua limitação. Felipe responde ao Senhor dizendo: olha, não me bastam 200 denários de pão, para que cada um receba pelo menos um pedaço. Sabe o que Felipe faz assim rapidamente na cabeça? Ele faz um cálculo. Mesmo se eu tiver 200 denários, eu acho que nem todo mundo vai conseguir receber pelo menos um pedaço. Ele expõe a limitação, ele dá uma resposta para Jesus. Qual que é a resposta que ele deu para Jesus? Eu estou ilimitado completamente, não sei o que fazer, não tenho nada. Só que Jesus tem a resposta. Só que ele não falou a resposta. Então a pergunta é: onde está a resposta? Onde está a solução? Jesus tem a ideia. Ele tem capacidade de criar algo e de compartilhar conosco para que as coisas se resolvam. Então o que eu faço então? Eu me coloco na posição para ser guiado por Ele. A limitação não pode nos guiar. A limitação não pode guiar você. Você não pode ser guiado pela limitação. Eu vou, aqui tem um muro, aí eu viro. Se o Senhor falou assim, derrube muralhas, e você vai, e de repente aparece uma muralha, opa, tem uma muralha, eu mudo de direção. Não, a limitação não pode te guiar. O Senhor falou que você tem poder para derrubar muralhas. Mete o pé, crê somente. Então, nós somos como Filipe, que dá uma resposta de limitação e eu chego mediante a muralha e eu volto para trás e falo, não tenho o que fazer. Ou a gente pode ser como André. André, ele procura algo improvável. Ele encontra, algo improvável. Diante da limitação, ele encontra algo improvável. E aqui eu me coloco nisso. Eu sou um improvável aqui em cima. Talvez vocês se olhem e falem, eu sou um improvável. O Senhor ama pegar você, fazer de você um provável nas mãos dele. O desejo dele é fazer com que você seja completamente provável na mão dele. Porque André sai, e ele acha, e ele responde também. Ele chega até Jesus, ele informa para Jesus. Está aí um rapaz, Jesus, ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Legal, ele tem a resposta. Porque a pergunta de Jesus é, onde vai comprar? Jesus não falou quantos vai comprar. Mas eu olho a limitação de quantidade, eu não tenho isso tudo. Aí eu me paraliso. E André olha para isso e fala, está aqui Jesus.
Só que aí ele esbarra na mesma limitação que o nosso amigo Felipe esbarrou. Parecido, mas de um jeito diferente. Tem isso aqui, 5 pães e 2 peixinhos. Mas isso é o que para tanta gente? Sabe o que está nos mostrando? Que às vezes você tem recurso de sobra. Às vezes você tem recurso de sobra em todas as áreas da vida, em áreas específicas. Talvez você tenha a solução, você pode resolver, mas continua limitado. Porque quem tem o poder de fazer a multiplicação é só Ele. Qual que é a diferença dos dois? A diferença é que André pega a limitação e coloca nas mãos de quem pode resolver. É isso que o Senhor está dizendo nessa noite. Pegue a sua limitação e coloque nas minhas mãos. Pegue o que você tem nas mãos e coloque nas minhas mãos. É a palavra da oferta. Essa noite que o Senhor expanda as suas limitações. A resposta que você precisa está em Jesus. Vá até Ele. Coloque as suas limitações. Não espere Ele chegar até você. Se apresente a Ele. Deus, está aqui minha limitação. Deus, está aqui a minha situação. Está aqui o meu problema. Até aqui eu consegui fazer, mas eu não consigo mais. Não tente com a força do seu braço. Se apresente diante dEle. Se apresente a Ele hoje. Hoje estamos na mesa com o Senhor. Se apresente diante dEle. Apresente diante dEle das limitações. Um dia melhor do que isso. Nós estamos sentados à mesa com o Senhor. E eu não posso aproveitar esse momento para chegar diante dEle e falar: Deus, está aqui a minha limitação. Ele senta à mesa conosco e o objetivo é te ouvir. O objetivo é te direcionar. É te ajudar. E hoje, quando você colocar a sua limitação nas mãos dEle, através do corpo e o sangue de Jesus, Ele nos perdoa, Ele nos dá vida, Ele nos fortalece, Ele nos coloca em uma nova oportunidade. Se coloque de pé no seu lugar agora. Não perca a oportunidade de apresentar diante do Senhor. Não perca a oportunidade de você se apresentar, se apressar diante dEle e extrair dEle o que você precisa. Romanos 7,4 diz assim: assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à da lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertencesses a outros, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que você pudesse frutificar para Deus. Porque quando você vivia segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nós, os membros, a fim de que frutificamos para a morte. Ele está dizendo: se você estiver frutificando, apaixonado pelo mundo, apaixonado pelas situações, se alimentando disso, você vai frutificar pela morte. Então eu preciso romper esse momento, essa visão, essa situação onde eu estou gerando morte e começar a gerar vida. Por quê? Porque agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que eu sirvo em novidade de espírito, não segundo a velha lei, forma que foi escrita, mas eu ouço a lei, eu vivo a lei, eu pratico a lei, eu pratico a palavra, eu medito na palavra de Jesus, e nela eu tenho vida e vida em abundância. O Senhor tem novidades. O Senhor tem
novidades, Ele nos leva a ter uma nova vida. Não espere que Ele toque em você, toque nele essa noite. Toque nele, coma dele, ouça as palavras de vida, seja fortalecido essa noite. Feche seus olhos. Ele é a palavra de vida. Ele é o que você precisa. Pensa aí agora. O que é a sua limitação? Qual é a limitação que está batendo a porta? Qual a limitação que já entrou, está impedindo com que você saia por essa porta essa noite? Essa noite é noite de ceia. E a verdade diz o seguinte: crê somente. A verdade diz que se você come da carne do Filho do Homem, se você não comer, se você não beber, você não vai ter vida em você mesmo. Então eu não sei qual é a alimentação que está te levando, qual é a palavra de morte, mas nessa noite o Senhor tem vida. Eu não sei qual é a palavra, qual é a situação que está fazendo com que você paralisou em alguma área da sua vida, mas nessa noite, quem come e bebe da carne dele tem vida eterna, e ele mesmo vai ressuscitar no último dia. Então não coma das de carnes. Eu não sei qual é a carne que você se alimentou lá fora, que te trouxe dúvida, que te trouxe insegurança, que tem trazido morte. Morte espiritual, morte nas emoções, morte nos sentimentos, morte de alegria. Eu não sei qual que é o alimento. O que eu posso te dizer agora, nesse momento, é que a verdadeira comida e a verdadeira bebida está à mesa. Que o Jesus da vida está à mesa. Pegue as suas limitações agora e coloque nas mãos dele. Pegue as suas dificuldades agora e coloque nas mãos dele. Se apresente a ele nessa noite. Se apresente a ele. Eu não consigo sozinho, eu não consigo sozinha. Está difícil, tá, mas não está impossível. Para ele nada é impossível. Rompa nessa noite. Rompa com sua limitação. Rompa com os limites. Rompa com os limites. Porque se você romper com isso, comer dele, beber dele, você vai permanecer nele e ele vai permanecer em você. Aleluia! Viva por causa de Jesus. Viva por ele. Os meninos vão fazer uma breve adoração, enquanto isso os diáconos vão estar servindo a ceia. Mas não saia desse ambiente. Busque na sua memória qual que é a limitação que está te paralisando. É a oportunidade que você tem agora de colocar diante dele. A ceia é para todos, como um sinal que você participa, é participante disso. Eu sei que
se acalmas, estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me Você está até no Santo dos Santos, ouvindo a verdade, recebendo de Deus. Você se encontra em um ambiente onde você vive a palavra de Deus, mas existe uma limitação. Você está diante da arca. Pastor, como pode haver uma limitação? Porque o Senhor tem coisas mais profundas, revelações mais profundas, revelações essa que você descobre quando você entende que o véu se rasgou e você está diante da arca, se prostrado, pedindo: Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui, Pai. Jesus, eis-me aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa, te lembrar uma coisa: o véu se rasgou. Agora você pode se colocar de pé e avançar e adentrar ao Santo dos Santos, diante de Jesus e diante dos pés dele, se prostrar e dizer: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Oh! Eu não espero mais que ele me toque, mas eu entro e eu avanço, eu me avanço diante dele, eu avanço na presença dele e toco em teus pés, e dele eu extraio a vida. Talvez você tenha alguma dúvida ainda, alguma limitação. Será, meu Deus, que eu realmente posso entrar? Jesus disse que todo aquele que confessa diante dos homens, confessa a Deus como seu único e suficiente Salvador, esse se torna filho, esse se torna herdeiro. Ele deixa de ser um servo e se torna um filho. E talvez você está dentro, servindo como servo, mas ele quer que você seja filho. Então eu te convido essa noite a se tornar filho. Como eu faço isso? Entregando a minha vida total a Ele, abrindo os olhos e vendo que não existe mais véu, o véu se rasgou e eu estou diante dele. Eu não sei a forma que você entrou aqui essa noite, não faço ideia, não te conheço. Conheço alguns aqui, mas eu não te conheço na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Eu te conheço agora durante o culto, eu te conheço nos nossos encontros de célula, te conheço nas vezes que você manda um WhatsApp, a gente conversa. Mas quem é você quando não existe ninguém à sua volta? Você é filho ou você é servo?
te disse, a ceia é para todos. Não existe uma restrição, porque se você quer pertencer a Ele, se você quer que Ele pertença a você, você precisa comer e beber dele. Esse é um princípio. Todo aquele que come e bebe a tua aliança conosco, o teu sangue ali na cruz que vem para nos limpar, nos purificar, remir a nossa vida, limpar o nosso pecado, e junto com isso trazendo a vida de Cristo. Eu te peço agora, Espírito Santo, que ao que cada um tomar do teu sangue, que todos os ambientes de limitações, que devido à alimentação causou morte, causou paralisia, causou tristeza, causou improdutividade, causou até mesmo às vezes doença no corpo físico, que ao beber do teu sangue agora, que a vida de Cristo invada todas as células, todo o corpo seja envolvido pela vida de Cristo, e não só o corpo físico, mas o corpo espiritual, a alma de cada um que estiver ferido, que estiver angustiado agora, vai receber a vida de Cristo, vai receber de ti o ânimo, o vigor, a celebração da vida de Cristo entrando, porque nós estamos aqui lembrando não de um Jesus que morreu, que entregou o seu corpo, que deu o seu sangue, que derramou e ficou por isso mesmo. Não, Ele ressuscitou para que a vida de Cristo estivesse em nós. Então nós te damos graça, que se cumpra a vida de Cristo através do teu sangue na vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Todos possam beber do sangue. A resposta está nele. A resposta que você precisa está nele. Simplesmente saia do seu lugar, saia do lugar de paralisia e se coloque na presença dele, toque nele, extraia dele a vida e a alegria. Nessa noite um caminho foi aberto, ele está diante de você. Não perca a esperança, não tenha dúvida do que ele está
está fazendo, do que Ele vai fazer na sua vida. Foque na promessa de Cristo sobre você. Foque na promessa. Profetize a promessa. Profetize palavras de vida. E você será totalmente transformado, totalmente transformada para a glória do Pai, para a glória eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Você que talvez fez essa oração como ratificando a sua avó, voltando para Jesus, ou fez a sua oração entregando a sua vida, passa ali no Boas-Vindas, deixe o seu nome, o seu telefone, para que a gente possa estar te auxiliando. Você também que deseja de um contato, de uma ajuda, passa ali, deixe o seu contato, deixe o seu telefone, para que a gente possa estar te ajudando você na caminhada, ajudando você em Cristo Jesus. A agenda pastoral também está aberta. Se precisar de algum agendamento exclusivo, nós estamos aqui para te auxiliar. Amém? Passa ali no final, deixe o seu contato, seu telefone, para que nós possamos aí viver o corpo e a família de Cristo, avançando sempre sem retroceder. Amém? Repita após mim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Se Deus agir, ninguém pode impedir. Oremos juntos. Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, sempre. Amém e amém. Estenda suas mãos direitas. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça que você resplandeça onde você estiver. Eu profetizo uma semana de romper de limites. Que nenhuma limitação imposta pelas trevas, imposta pelas pessoas, imposta pela sociedade, nenhuma limitação que vier sobre você vai ter poder, porque você está debaixo de uma palavra que você pode e você vai avançar. Você está diante de Yeshua HaMashiach, o Deus provedor de todas as coisas. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Vai em paz!